O Metrópolis Entrevista conversa hoje com o senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe. O senador é membro da CPI da Covid e pré-candidato à presidência pelo Cidadania. Senador, obrigado pelo convite de participar dessa entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade de estar conversando com vocês. Senador, o senhor é mais um candidato, não, digo, mais um membro da CPI que desponta como candidato ao Executivo no ano que vem, né? A gente tem alguns senadores que vão buscar o Executivo local, outros que vão tentar uns voos maiores, digamos assim, como o senhor que vai tentar o Executivo nacional. O senhor acha que a CPI, pela projeção nacional que ela teve, pela audiência que ela teve, ela acabou servindo de trampolim político para o senhor especial? A CPI funciona como um grande holofote, né? Um holofote que está mostrando uma sequência de coisas equivocadas por parte do governo federal, mas, ao mesmo tempo, apresenta nomes que estão tendo uma atuação de destaque. Acho que é um processo natural da política. E o senhor acha que isso talvez não... Porque antigamente, quando a CPI estava para ser instalada, a gente tinha muito daquele discurso de que a CPI seria um palanque eleitoral, né, para 2022, enfim, isso foi um discurso mais governista, né, para tentar descredibilizar. O senhor acha que esse movimento, não só do senhor, mas como de outros candidatos, ele não acaba legitimizando um pouco esse discurso? Quando você vê que governistas também vão fazer essa trajetória, claramente não. É da política que você tenha esse tipo de movimento, é natural. Eu acho que a CPI teve um papel, está tendo um papel ainda hoje muito importante para a sociedade entender como a gente chegou nesse quadro de crise tão aguda. Não é uma coisa simples. Os outros países não passaram pelo que o Brasil vem passando, que é fruto essencialmente de equívocos do governo na tomada de decisão, seja por influência da corrupção, seja por influência de um gabinete paralelo. Então, acho que esse é o grande centro da CPI. Assim, de forma periférica, você vai ter talvez um exagero de manifestação, um excesso retórico, mas essencialmente é um serviço prestado para o Brasil. A sua pré-candidatura, senador, ela sai como um nome hoje potencialmente de terceira via, né? Dada as pesquisas eleitorais que mostram uma polarização entre o Lula e o Bolsonaro. O senhor não avalia que talvez haja uma pluralidade de nomes na terceira via, uma falta de coalizão, e isso acaba um pouco pulverizando o eleitorado e aí fica mais difícil de você ter um candidato da terceira via que desponte hoje, né? Como um potencial candidato a vencer o Bolsonaro e o Lula nas eleições? Apesar da ansiedade daqueles personagens que fazem análise política, eventualmente dirigentes partidários, o eleitor médio brasileiro está muito distante da decisão eleitoral. Ela vai acontecer em meados do ano que vem, ou em alguns casos até muito perto da própria eleição. O momento hoje é de mostrar alternativas, na minha visão, e alternativas que, desde o começo, se respeitem e compreendam a necessidade de, em um dado momento, integrar uma só solução, uma chapa mais competitiva, com o objetivo claro que é de dar alternativa para os brasileiros. E até nessa toada de se lançar candidato à terceira via, o senhor participou de manifestações que são contra o Bolsonaro, né, em tese, são contra o presidente Jair Bolsonaro, mas também eles rejeitam o nome do Lula, né, hoje. E eu queria questionar o senhor justamente por isso. Para a sua campanha, qual foi a relevância da participação desses movimentos e o que o senhor viu de lá que lhe agradou, que você acha que pode ser um caminho a ser seguido? A grande lição dos movimentos do dia 12 é a possibilidade de você ter no mesmo palanque políticos de vários partidos que têm o mesmo objetivo de fazer com que o Brasil tenha alternativas para escolher. Acho que esse é o grande feito, a possibilidade de você fazer uma caminhada em conjunto. Está muito longe de ser uma união, muito longe de ser uma frente ampla, mas é um primeiro passo. E esse primeiro passo começa assim, com desprendimento, com humildade e com a possibilidade de se colocar à prova, conversar com as pessoas e testar aquilo que vai fazer sentido para o eleitorado. Do alto do trio elétrico, nessa manifestação específica, o senhor discursou dizendo que o brasileiro não pode escolher entre o que rouba mais e o que rouba menos, e também que o senhor sentiu nesses candidatos, nesses pré-candidatos à terceira via, uma falta de discurso e de defesa e de campanha mesmo de combate à corrupção, que é algo que o senhor se defende, o senhor se prende hoje. Mas a gente lembra também que foi nesse discurso do combate à corrupção, da nova política, né? Dos novos atores políticos que o bolsonarismo se elegeu em 2018, né? Então, assim, essencialmente, qual é a grande diferença da campanha política que o senhor fará com combate à corrupção, com medidas de combate à corrupção, da campanha que foi feita em 2018 por muitos da esteira do bolsonarismo, digamos assim? A primeira coisa é você compreender que as soluções da democracia estão na política e não numa antipolítica, no combate à política. Não existe essa história de criminalizar a política. O que criminaliza a política é criminoso fazendo política. Você tem sim que ter o combate à corrupção no Brasil como um centro de ação do governo, na medida em que é a corrupção que faz com que o Brasil tenha tantas escolhas erradas. A corrupção garante que uma pessoa incompetente chegue ao poder e lá permaneça. Corrupção eleitoral, corrupção durante a eleição, corrupção durante os governos para financiar as próximas eleições, é um ciclo no qual o Brasil está preso há muito tempo. Eu não consigo fazer uma discussão política fingindo que nada aconteceu. Não é justo com as pessoas, não é verdadeiro.
A gente tem que reconhecer que nós tivemos casos comprovados de gravíssima corrupção ligadas ao governo do PT, ligadas ao Lula, assim como nós temos hoje indicativos fortes de corrupção novamente, com os mesmos personagens, só que no governo Bolsonaro, o que mostra uma coisa muito importante: corrupção não é de esquerda ou de direita. Corrupção é um comportamento humano que prolifera quando você não tem mecanismos de controle. E são mecanismos, não são pessoas, não são heróis. O Brasil não precisa de salvador da pátria, o Brasil precisa de instituições fortes. E é nessa linha que a gente vai investir. Repetindo o que a gente faz aqui no nosso trabalho no Senado. A gente faz política aqui no Senado. A gente articula a votação, a gente discute com todo mundo de qualquer matiz ideológico, mas a gente busca sempre manter os nossos princípios e as nossas convicções. Sem isso não faz sentido fazer política dentro do que eu vejo. E de que forma o senhor avalia, por exemplo, esse movimento do próprio Senado? Assim, a gente vai ter a Simone Tebet como uma potencial candidata do MDB, né? A gente tem o Podemos agindo forte para tentar trazer o Moro também para essa jogada eleitoral. O senhor pensa que talvez possa sair hoje uma chapa Alessandro Vieira, Simone Tebet, uma chapa do Senado, digamos assim? O senhor avalia dessa forma? O Senado tem grandes quadros. Eu acho que o momento é de apresentação de nomes e, principalmente, apresentação de propostas. Você tem que ter um programa de resgate do Brasil. O Brasil não só tem os problemas da corrupção, que são quase que perenes. Nós estamos inseridos num contexto de crise de saúde e crise econômica gravíssima. Eu preciso ter um roteiro para sair de onde nós estamos, que não vai ser feito com meras bravatas na internet ou com bandeiras exclusivistas. Você vai ter que sentar, conversar e criar uma estrutura política que permita salvaguardar os interesses que nós temos, democracia, direitos humanos, mas também uma caminhada econômica de resgate. Passa por transferência de renda, passa por respeito ao teto de gastos, mesmo que com algum ajuste, mas você não pode quebrar as nossas âncoras fiscais pura e simplesmente para fazer programas populistas, imediatistas, visando a próxima eleição. Então, dentro desse contexto, essa apresentação de nomes colabora para que você possa, mais adiante, ter uma decisão do eleitorado e talvez sim, por que não, nomes que venham do Senado. Pensando eventualmente em 2022, o senhor poderia abdicar da sua candidatura para apoiar outra pessoa, um nome que na época, digamos assim, tenha mais, desponte como maior favorito para realmente peitar essa polarização entre Lula e Bolsonaro? Claro, eu não tenho nenhuma necessidade de ter meu nome em chapa nenhuma. Eu sou um cara que entrou na política sem nunca ter sonhado em ser político. Eu acho que a gente tem que prestar um serviço. Então, uma chapa ideal pode ter meu nome ou pode não ter, não faz diferença. Mas tem que ter as ideias que a gente defende. Porque o Brasil precisa de uma política de resgate nacional, que passa por economia, passa pelo social e passa também pela questão da integridade, o combate às máfias, o combate à corrupção que nós temos endêmica no Brasil. Então, essas bandeiras contempladas, não precisa dar minha cara na urna, não. Eu não tenho nenhum tipo de personalismo nesse projeto e eu acho que quem defende frente ampla e união de oposições não pode começar a discussão dizendo que é o único candidato viável. Senador, mudando um pouquinho de assunto agora, mas nem tanto, que a gente ainda vai falar de corrupção um pouquinho, como é que o senhor avalia essa reta final da CPI, o que fica de expectativa para as próximas semanas e em especial para o relatório do relator Renan Calheiros? A gente está numa reta final, uma etapa grande foi cumprida em quase 100% daquilo que se precisava, então, particularmente, ações e omissões do governo federal estão muito bem mapeadas, muito bem desenhadas, as responsabilidades por cada coisa dessas. A gente acaba de receber o relatório da comissão de juristas que foi convocada pela CPI. Nós teremos em breve reuniões com outros campos do direito, a OAB, por exemplo, justamente para fazer essa sintonia fina entre os fatos comprovados e o direito. Ou seja, o que aconteceu, o que é crime e o que não é. Então, essa parte a CPI tem cumprido muito bem. Mas, durante o andamento da CPI, nós identificamos muitos casos com fortíssimos indicativos de corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro. Só que é muito remoto que você consiga concluir investigações desse tamanho numa CPI. CPI não tem interceptação telefônica, não tem busca e apreensão, não pode negociar uma delação premiada. E não tem nenhuma das ferramentas que são as básicas para você investigar uma organização criminosa. O que a CPI seguramente vai fazer, porque já vem fazendo, é mostrar indícios gravíssimos. E cobrar com muita razão o Ministério Público em todas as suas instâncias pela falta de providências no passado e pela necessidade de urgências providências no futuro. Não dá para imaginar que o Ministério Público, a polícia, nunca tiveram conhecimento, por exemplo, da existência de um FIBBank da vida, que tem todas as características de uma grande lavanderia de dinheiro e que estava atuando livremente no Brasil há muito tempo, ou de figuras que surgiram aí, como Marcos Tolentino, enfim, com o próprio Ricardo Barros, deputado federal, líder de governo, que tem um procedimento em andamento porque ele não consegue explicar o próprio patrimônio. Isso é uma coisa surreal, que ainda exista esse tipo de situação
perenemente, tranquilamente aqui em Brasília. Senador, a gente tem recentemente não, mas o movimento do presidente Jair Bolsonaro de ataque às instituições, né? Por muitas vezes já foi o Congresso Nacional, agora ele muda para o Supremo Tribunal Federal, né? E ao mesmo tempo que ele sinaliza no dia 7 de setembro para a base de apoio dele esses ataques, né? Um discurso forte dizendo que não cumpriria as decisões do ministro Alexandre de Moraes, dias depois ele sinaliza com um recuo, né? Naquela carta que teve apoio do presidente Michel Temer. Sendo assim, o que esperar do presidente Jair Bolsonaro nessa reta final de mandato que se caminha para uma tentativa de reeleição em 2022? O Jair Bolsonaro, no qual as pessoas votaram e que muitos brasileiros, milhões de brasileiros ainda acreditam, é um personagem da internet, é um personagem de ficção. Nessa internet ficcional, de mentirinha, ele é um herói, ele é corajoso, ele luta pelo interesse das pessoas, ele quer mudar o sistema. Na vida real, e toda hora você tem esse choque entre a vida real e a fantasia, na vida real, Bolsonaro é um político velho, é um político que não trabalha, deve ser seguramente o presidente da República que menos trabalhou na nossa história. Ele dedica o tempo dele a fazer confusão na internet, fazer passeios de moto e pré-campanha eleitoral para 22. Ele faz isso desde o primeiro mês. É um personagem que tem medo da polícia, tem medo da justiça, porque ele tem claramente um rabo preso. Ele e seus parentes. Nenhum deles suporta 30 dias de investigação séria. Nenhum deles. É muito importante ter muito claro isso. Então, num cidadão desse, o que você pode esperar em termos de mudança? Nada. Você pode esperar dele manutenção do que já está aí. Acordos como esse, celebrado com a bênção de Michel Temer, que é um acordo de acomodação. A transferência do orçamento para as mãos da pior banda do Congresso, que hoje manipula bilhões de reais, e esses bilhões de reais fazem falta. O Brasil é um país que não consegue dar internet rápida para alunos e professores, mas consegue dar bilhões para um fundo eleitoral. Esse é o nosso retrato. E o Bolsonaro faz parte desses problemas todos. Não tenho nenhuma esperança que ele vá fazer parte de alguma solução. O Metrópolis Entrevista conversou hoje com o senador Alessandro Vieira. Senador, muito obrigado mais uma vez por ter participado da entrevista.